Agora são exatamente 9h17. Terminei aqui de dar aula. Agora eu vou fazer o quê? Vou lavar os meus pratos. É a hora que a brasileira tem pra dar aquela preparada aqui nas coisas. Tá exatamente assim a pia, o fogão também, ó. Só a zona. E enquanto eu lavo os pratos, eu quero conversar com vocês. Dias fez mais ou menos uns 45 dias que eu tô morando sozinha e eu gostaria de compartilhar algumas experiências com vocês assim, do nada, sem roteiro esse vídeo, só peguei aqui o celular, vou começar a falar. Então já se inscreve aqui no canal para tu não perder nenhum vídeo, deixa o teu likezão do amor que ajuda muito aqui no canal, tá? E deixa aqui nos comentários se você se identificou ou se conhece alguém que se identifica com alguma das coisas que eu vou falar aqui. Resolvi aqui baixar os cabelos só para ficar uma coisinha assim mais apresentável. Faz aproximadamente quase 50 dias que eu estou morando só. Morei a minha vida inteira com os meus pais na casa deles. E lá moravam os meus pais, meu irmão e eu, porque meu irmão mais velho ele já é casado, a minha irmã mais velha também, então cada um mora já no seu cantinho. E finalmente chegou a minha vez de ter o meu cantinho. Eu confesso pra vocês que tem sido assim uma grande aventura morar só. Tem sido assim uma dor e uma glória. Por quê? Antes de eu começar a morar só, eu sempre falava com muitas pessoas que já moravam só. Eu perguntava como era morar só, como era administrar uma casa, como era cuidar das coisas. Enfim, tudo que envolve morar só, eu perguntava. Eu sempre ficava curiosa e imaginando se isso aconteceria comigo algum dia. E finalmente nós estamos aqui. Tudo o que eu ouvia é verdade. Eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: ah, Lânia, você tem muita paz, você chega em casa e as coisas estão do jeitinho que você deixou, não tem zoada, você tem mais privacidade. E tudo isso é verdade. Eu quero só complementar hoje essa fala, porque morar só não é um mar de rosas, não é apenas coisas boas. Tudo na vida tem o seu ônus e o seu bônus. E morar só desse jeito. Tem as coisas boas, tem as coisas desafiadoras. Por exemplo, eu comecei a morar só e eu gosto de chegar em casa, ter um silêncio, as coisas do meu jeitinho. Mas eu confesso pra você que eu sinto falta dos meus pais, daquela interação, de quando eu chegava do trabalho e meu pai tava lá, minha mãe, eu já brincava ali com eles. Desses momentos de interação, né, mais frequentes, eu sinto falta. Mas a gente se fala por videochamada praticamente todos os dias. Outra coisa, quem já assistiu aos meus vídeos anteriores viu que eu morava num beco, uma viela. E aí era uma casa grudada, assim, parede e meia com a outra. E tipo assim, se a vizinha risse um pouquinho mais alto, a gente já conseguia escutar da nossa casa. Então era bem barulhento. Eu já falei pra vocês, né, que eu saí de lá porque o meu trabalho home office eu preciso de silêncio. Mas eu confesso pra vocês que às vezes, quando eu tô aqui no AP, às vezes eu sinto falta assim de conversar assim com o vizinho. E aí, vizinho, tudo bem? Como é que você tá? Entendeu? Porque aqui as pessoas ficam cada um no seu cantinho, é bem silencioso e às vezes eu queria aquele convívio, sabe? Aquela interação, aquela aproximação. Sinto falta disso. Mas ao mesmo tempo é bom porque cada um cuida da sua vidinha, né? Como eu falo pra vocês, tudo tem o seu lado bom e o seu lado desafiador. Outra coisa que eu constatei depois que eu vim morar só é: tudo é responsabilidade sua. Tudo vai ser culpa sua. Por exemplo, a sua casa tá arrumada, a culpa é sua. Se ela tá desarrumada, a culpa também é sua. Se você não arrumar, sozinha ela não vai se arrumar. Ela vai ficar lá sujinha até a hora que você determinar que vai limpar aquele espaço. Então, assim, ter o seu próprio cantinho, seu apartamento, a sua casa, a sua kitnet, é você ter uma espécie de filho, porque a casa precisa ser cuidada, precisa haver limpeza, precisa haver manutenção, precisa haver alimentação, porque você vai comer nesse espaço e você precisa pagar as contas desse lugar. Então eu encaro assim o meu apartamento como um filho. Por isso que eu batizei o nome dele de Luiz Fernando. É uma responsabilidade
muito grande. E ao morar só, a gente desenvolve a habilidade de se planejar mais. Porque, por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu podia gastar de uma forma. Hoje eu não posso mais. Hoje, quando eu vou fazer algum gasto, eu penso assim, isso aqui é 1 quilo de arroz. Isso aqui é a parcela de uma conta de luz. De fato, tudo que a gente vai comprar, a gente sempre pensa antes de fazer. A gente agora tem prioridades. Quando a gente mora só, as prioridades surgem. É automático. Então, morar só traz esse senso de responsabilidade. A gente de fato tem que ter, porque senão as coisas desandam. Outra coisa interessante é a liberdade que a gente tem. Porque agora eu moro sozinha, então eu não tenho mais pra quem tá dando satisfação. Quando eu morava com os meus pais, sempre que eu ia sair, eu falava, mãe, pai, benção, vou pro canto tal. Hoje, eu não preciso fazer isso. A não ser que eu queira ligar pra eles e dizer, paizinho, mãezinha, vou pro canto tal. De fato, você tem essa liberdade de você fazer o que você quer, na hora que você quer, né? Do jeito que você quer. Por exemplo, exatamente agora são 9h20, 9h30 da noite e eu tô lavando o prato. Se eu estivesse na casa dos meus pais, isso aqui já estaria pronto porque minha mãe já teria feito. Mas agora só depende de quem? De mim. Aí eu tenho a opção de lavar os pratos agora, deixar tudo ok, tudo organizado. Ou então eu tenho a opção de deixar acumular até dar uma dor. Porque na minha casa, então, agora eu posso fazer do meu jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Outra coisa bacana de morar só é que eu tenho trazido alguns amigos pra cá, alguns amigos e algumas amigas, que são pessoas que a gente é amigo de muito tempo, mas que a gente não tinha um convívio. A gente se via assim esporadicamente a cada 2 meses. E olhe lá, uma vez por mês. Mas agora, como eu tenho o meu cantinho, essas pessoas podem vir pra cá, a gente faz aqui uma comidinha, fica conversando. E se torna um local assim de convívio, de interação social, um local onde a gente se oxigena do bem, de pessoas boas. Isso faz parte também do bônus de morar só. Ou então, você não receber ninguém, a depender do seu caso. Eu conheço algumas pessoas que simplesmente não recebem absolutamente ninguém dentro de casa e, enfim, tá tudo bem. Cada pessoa sabe gerir o seu espaço da forma que acha melhor, que se sente mais confortável. E não só trazer essas pessoas, como trazer minha própria família. Meus pais já vieram aqui, já dormiram aqui também. Já trouxe meus irmãos aqui, a gente ficou conversando, somente eu e meus irmãos. Quando a gente mora só, a gente se torna assim, querendo ou não, automaticamente uma pessoa muito seleta. A gente seleciona quem sim, quem não, pro nosso espaço, pro nosso ambiente. Até porque, gente, a nossa casa é um espaço, assim, de refúgio. Tem que ser. Sabe quando você tem, assim, um dia mega estressante, mega cansativo, mega chato, insuportável, e você pensa assim, eu vou pra casa, e você vai pra casa e você encontra aquela paz, aquele silêncio, aquela calmaria, aquela tranquilidade. É muito bom, gente. Eu, como sou cristã evangélica, eu confesso pra vocês que eu tive um plus em todo esse processo, porque a gente tem o costume de orar, de ler a Bíblia, fazer devocional. Então, aqui no AP, eu comecei a praticar mais isso, porque eu posso fazer em horários, por exemplo, meia-noite, se eu quiser me levantar para orar, para ler a Bíblia, eu posso ligar a luz, eu posso ficar aqui orando e fazendo isso, sem incomodar, sem precisar invadir o espaço de ninguém. Porque quando eu morava na casa dos meus pais, o nosso quarto ele é subdividido por apenas uma parede. Essa parede não tem forro na parte de cima, então, por exemplo, se eu ligasse a luz no meu quarto, clareava lá. Então, assim, eles estavam dormindo, sabe? São pessoas que trabalham, passam o dia trabalhando. E, assim, era muito injusto eu ligar a luz, tipo, 10h30 da noite, 11 horas ou meia-noite, na hora que eu quisesse. Fosse pra fazer o que fosse, porque meus pais se acordam muito cedo, gente, pra trabalhar em torno de 3h30 da manhã. 3 horas, 3h30 da manhã, porque meu pai, ele trabalha vendendo lanche, né? E minha mãe é dona de casa e faz o lanche pra ele vender. Eu não tinha como desenvolver esse meu lado mais de oração e tal, porque eu não encontrava o momento para isso, porque eu passava o dia inteiro trabalhando. Quando eu chegava à noite, eu ia dormir, meus pais já estavam dormindo e eu não queria fazer zoada e eu não queria acordar ninguém. E agora que, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, né, de desenvolver um relacionamento melhor e maior com Deus. Graças a Deus, isso tem acontecido. Outra coisa, assim, muito, muito legal, muito bacana, é que eu posso fazer coisas aqui no AP do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Por exemplo,
Nesse momento, já são praticamente 9h30. Eu tô aqui lavando o prato e eu vou já fazer uma jantinha pra mim. E vou aproveitar a janta e vou fazer o meu almoço pra eu levar amanhã pro trabalho. E tipo, era algo que eu não fazia na casa dos meus pais, exatamente pra não fazer barulho, porque eles já estavam dormindo, né? Também só depende de mim, né, gente? Se eu não fizer almoço, se eu não fizer janta, eu fico com fome. E aí está o ônus. A não ser que a gente vá gastar com iFood, mas aí não é jogo, porque quando a gente mora só, a gente precisa economizar. Economizar, assim, ao máximo. Cada centavo que a gente tem e que a gente pensa em gastar de alguma forma, vai servir. Porque no final, quando a gente for juntar no final do mês, se a gente juntar os pequenos bequinhos que a gente vai gastando, aí no final dá um montante. A gente não precisa se privar de tudo. A gente só precisa estabelecer os limites. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu sempre penso nas demandas que eu tenho aqui. Aí o que sobra, o que resta, fica para as minhas demandas mais pessoais. Até chegar o momento que a gente tenha mais condição financeira para ter um pouquinho mais de folga. Mas no começo, quando a gente mora só, realmente sacrifícios precisam ser feitos. E é como eu falei para vocês no vídeo que eu conto, né, como que eu comprei meu apartamento. Eu não sou uma pessoa rica não, amores. Eu venho da comunidade. Eu só trabalho, eu trabalho muito. E eu sou muito focada. Quando eu estabeleço um objetivo, eu ando olhando exclusivamente e somente para ele. Eu não deixo nada, nem ninguém me tirar do meu foco, enquanto eu não finalizo aquele objetivo. A gente precisa ser obstinado. Se a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e conhecer o caminho, o percurso, o preço que a gente tem que pagar por aquele sonho que a gente tem. Quando a gente mora só, né, decisões que a gente vai tomar, a gente já procura pensar com mais cautela, pensar com uma cabeça mais fria, porque quando tudo depende só de você, a gente tem que ser mais prudente com decisões, com comportamentos, porque nós temos compromissos. Então eu não posso agir impulsivamente no meu trabalho ou gastar loucamente, porque eu tenho prioridades e grandes responsabilidades. E aí a gente volta lá pro começo. É o bônus e o ônus de morar só. Realizar um sonho é incrível, mas existe um preço a pagar antes, depois dele, depois que ele se concretiza, depois que ele realiza. Quando a gente deseja muito uma coisa, que a gente alcança aquilo, o nosso comportamento, ele precisa ser outro, ele precisa mudar. Principalmente se no caso o seu sonho foi também o de adquirir uma casa. Então, o seu comportamento tem que ser um comportamento de uma pessoa mais adulta, mais madura, mais responsável, que antes de falar, pensa, que antes de agir, pensa, que antes de comprar, pensa, até a gente poder ter uma folguinha financeira. Mas enquanto não tem, meu amorzinho, tem que ponderar. Morar só faz a gente conhecer os nossos limites, as nossas possibilidades. Faz com que a gente veja o quão longe a gente pode chegar. É um processo de conhecimento, porque outras pessoas vão te conhecer enquanto alguém que mora só. E é um processo principalmente de autoconhecimento. Porque agora você vai se conhecer com mais profundidade, você vai estar muitas vezes sozinho com você mesma. É um momento em que a gente se encontra, é um momento que traz uma evolução pessoal, se você se permitir, é claro. Quando a gente aprende a lidar com a gente aprende a lidar com o outro e ter relações interpessoais melhores. Tanto relações familiares, quanto relações entre amigos, quanto relações conjugais. Eu acredito que é uma etapa muito importante na nossa vida. Morar só evolui, né? A gente quanto pessoa. E esse apartamento, ele tem um sabor de mel, assim, sabe, gente? Um sabor diferenciado, porque tudo eu conquistei sozinha. É claro que eu tive o apoio da minha família, meus pais sempre acreditando em mim, ali me apoiando, com Deus também na frente. Quando eu falo sozinha é no sentido de não ter um terceiro que me dê alguma coisa. Eu não herdei nada. É tudo conquistado, batalhado. Isso é muito bom porque mostra a nossa força, né? Mostra onde a gente pode chegar e do que a gente é capaz e que Deus tá com a gente sempre. Tu gostou desse tipo de vídeo? Se tu tiver gostado, me deixa aí nos comentários que eu quero saber. E me conta aqui nos comentários se você já mora só ou ainda não,
Eu quero saber também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!